Oi, gente. Desculpa o atraso, a gente vai começar a leitura no livro de Atos dos Apóstolos. Depois de nós encerrarmos aí a leitura dos Evangelhos, que tem como foco a vida, nascimento, obra, né, ministério de Jesus Cristo. Todos os 4 evangelistas tentaram ali relatar um pouco do ministério de Jesus, da vida de Jesus. Agora nós passamos ao Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro que ele vai contar a história da igreja primitiva, a igreja como nasceu, né? Jesus, quando foi para o Pai, ele deixou uma igreja com 120 membros. E Jesus fez uma promessa que não era para eles saírem de Jerusalém depois que ele foi morto, que ele ressuscitou. Ele ainda passou 40 dias com eles ensinando a palavra diz, né? E quando você vai ver logo no início do livro de Atos, você vai ver que Lucas ele tem um cuidado muito grande de provar que aquele Cristo, né, e que deu várias provas de que ele tinha ressuscitado, e começa a falar das vezes que ele apareceu. E agora, como Mateus ele faz a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, agora o livro de Atos ele vai fazer essa ponte entre os evangelhos e a história da igreja. É de extrema importância, a gente pode dizer que é Atos dos Apóstolos, mas pode dizer que é Atos do Espírito Santo, porque foi quando se cumpriu a promessa. Jesus disse: não saia de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E não vai demorar, vai ser por esses dias. E depois de 10 dias que Jesus foi assunto ao céu, o Espírito Santo desceu. Então, é essa a matemática do livro de Atos. Jesus sobe, o Espírito Santo desce e a igreja se expande. E a igreja ela só se expandiu porque veio o Espírito Santo. Lá em João, nos últimos capítulos, né, ele fala, lá no 16, ele fala: não turbe o vosso coração, eu vou enviar outros. Os discípulos ficaram tristes, né? Ele estava fazendo a promessa do Consolador, que agora seria tudo diferente. Após a morte de Jesus, nós teríamos, para nós como cristãos, né, teria um ato, um marco, vamos dizer, seria um marco, porque agora o Deus, ele moraria dentro de nós. Nós seríamos esse templo. Isso é tão tremendo. Nossa, chegou, tá com o meu espírito alegre de falar isso, que hoje nós somos o templo impuro, né, mas Deus habita em nós. E isso faz toda a diferença, porque quando o Espírito Santo desceu, a Bíblia diz que a igreja orava unânime, buscando, né, por essa promessa. E eles estavam ali trancados, com medos, e depois da descida do Espírito Santo a gente vê a mudança. Eu vou tentar seguir aqui alguns tópicos que eu separei. Lucas fala que eles seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Essa foi uma ordenança, a grande comissão do Senhor Jesus. E Lucas ele não fala isso por acaso, porque conforme ele vai organizando os fatos no seu livro, ele vai justamente colocando nesse contexto. Até o capítulo 6 você vê realmente que tudo acontece ali em Jerusalém, né? Até começa a ter uma certa indisposição ali com as viúvas que eram assistidas. Então começa realmente a formar a comunidade cristã, e como vai crescendo tem os problemas. Então eles tiveram que ter sabedoria no espírito para começar a resolver essas coisas. Depois Filipe ele é mandado a Samaria. E a Samaria é muito importante porque eles eram inimigos históricos, né? Você vê que lá no poço aquela mulher, ela fala para Jesus: como é que tu, sendo samaritano, fala comigo? Então eles eram assim, tipo um ódio muito grande, né? Até em certa ocasião que Jesus estava com os discípulos e os samaritanos não quiseram recebê-los, João fala para Jesus: quer que a gente peça fogo do céu para vir sobre eles? Então a gente vê aí realmente o evangelho quebrando ali um paradigma, rompendo uma grande barreira, que é agora manda um homem cheio do Espírito, que era Filipe, um diácono, foi enviado para lá, um grande avivamento.
Depois foi mandado Pedro e João e foram assistir. Mais à frente, no capítulo 10, você vai ver que um centurião romano, que era um oficial, ele tem uma visão e simultaneamente depois o Senhor dá uma visão a Pedro. Então agora era hora do evangelho romper mais uma barreira, que era de pregar o evangelho aos gentios. Porque até para os judeus, alguns ficavam reticentes, porque eles sempre foram ensinados a vida toda, né, a se separar dos estrangeiros, dos gentios. E agora, e quando Pedro ora, é tão tremendo ali, é tão tremendo que o Pedro ora, e o Espírito Santo, a Bíblia fala, que é derramado naquela casa. Isso mais tarde, lá no Concílio de Jerusalém, que vai ter uma discussãozinha acerca de ter que circuncidar. Pedro, ele vai relatar isso que o Senhor fez, né? Porque ele foi a testemunha ocular. E o livro, ele basicamente, embora seja Atos dos Apóstolos, ele evidencia ali 2 nomes, que é Pedro na primeira parte, Paulo na segunda, 2 líderes, né? 2 líderes da igreja cristãs, apóstolos chamados pessoalmente pelo Senhor Jesus. E que a gente pode também, que eu marquei aqui, que a gente pode evidenciar, são as profecias que o próprio Jesus falou, né? Ele falou: quando você não se assustem, vocês vão ser expulsos das sinagogas, quando vocês estiverem diante de reis, autoridades, não se preocupe que o Espírito ele lhes dirá o que falar. Vocês vão ser até picado por cobra, não morrerá. E isso aconteceu de fato. Então a gente vê tudo aquilo que o Senhor os advertiu antes, a gente vê isso acontecendo no livro de Atos. E outra coisa que eu queria falar era acerca de por que é importante a gente ler o livro de Atos. Porque após o livro de Atos, a gente vai entrar nas epístolas, nas cartas, né? As cartas paulinas, depois as cartas gerais, carta de Pedro, a carta de João, de Judas, de Tiago. E é importante porque a gente vai entender, a gente vai se inserir na história. Lucas ele teve ali o cuidado de tentar situar, colocar as situações, né, que eles passaram, e depois a gente vai entender por que aquelas cartas foram escritas, porque ele sai em viagem missionária para aquelas cidades e depois ele vai para outra cidade para plantar a igreja e depois ele escreve essas cartas. Então é de suma importância o livro de Atos para nós, e o marco principal, que é realmente a descida do Espírito Santo de Deus. Tem ali também o Estevão, cheio do Espírito Santo, que é apedrejado, e ali pela primeira vez mencionado o apóstolo Paulo, mas ali ainda como um assassino, como um perseguidor da igreja de Cristo. Então esse livro realmente é muito apaixonante, porque a gente teve o maior presente, né? O Senhor Jesus, ele nos deu a salvação e nos deixou ainda o seu Espírito conosco. E hoje Jesus deixou uma igreja com 120 membros, e para a honra e glória do nome de Jesus, essa igreja resistiu no poder do Espírito, foram martirizados, foram perseguidos. A Bíblia vai falar que Paulo foi açoitado, foi apedrejado, aconteceu tantas coisas. O próprio Estevão, né, ele morreu apedrejado, fez um sermão assim, fazendo todo o retrospecto da história do povo judeu. A gente vai ver toda a diferença, você vai perceber a diferença da igreja sem a ação do Espírito Santo, né? Até então os discípulos eram só homens seguidores de Jesus, e após a sua morte, após a descida do Espírito, a gente vai ver que realmente esses homens são imparáveis para pregar o nome de Jesus. E por essa verdade, eles colocaram a sua própria vida à disposição, e muitos morreram. Então eu e você hoje fazemos parte, hoje nós estamos aqui porque esses nossos irmãos foram firmes na fé, cheios do Espírito Santo, para nos deixar essa herança, e que a gente possa fazer como eles, que sirva de exemplo, que enche o nosso coração de desejo, que a gente busque cada dia mais o Espírito, para a gente poder anunciar a mesma verdade até que ele venha.